Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o quinto vídeo do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O título: A cólera. Assunto sério, né? É o orgulho que nos leva a nos julgarmos mais do que somos. O orgulho nos leva a não aceitar uma comparação essa que possa nos rebaixar. Então, é o orgulho que não aceita essa comparação. E, ao contrário, nos leva a considerar que estamos acima dos nossos irmãos, seja na finura do espírito ou na posição social, ou ainda em relação às vantagens pessoais. Que a menor comparação nos irrita e nos fere. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, nós nos entregamos à cólera. Se a gente procurar a origem desses acessos de demência passageira, que nos assemelham aos brutos, que nos fazem perder o sangue frio e a razão, encontraremos quase sempre por base o orgulho ferido. É o orgulho ferido que nos faz repelir, afastar as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos. Então, o orgulho ferido, ele nos afasta do bom senso, da razão, de ouvir um conselho sábio, algo que possa me orientar. Até mesmo a impaciência, causada pela contrariedade, e contrariedades em geral são banais, decorre da importância que damos à personalidade e ao qual julgamos que todos devem curvar-se. Quando uma pessoa colérica se exalta, ficando fora de si, ela se volta contra tudo, inclusive se volta até contra aos objetos inanimados e acaba despedaçando-os, quebrando-os. Por quê? Pelo simples fato dos objetos não obedecerem. Então, essas pessoas querem que seja falado amém, que seja vista como sempre tendo razão, e quando não são obedecidas, né, acabam criando uma confusão, uma situação ainda pior, e onde acaba saindo de si, né, porque começa de pouco, mas a pessoa se acha de tal modo que sempre tem razão, que sempre tá certo, que sai de si, se encoleriza, e aí algo que é mais fácil você pegar e quebrar um objeto, né? Porque ele não vai falar nada, mas pelo simples fato de não obedecê-lo, entra na linha de fogo. Ah, mas se nesses momentos ele pudesse ver-se, olhar para ele a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Porque o que acontece nessas ocasiões? A pessoa está tão encolerizada, tão fora de si, tão nervoso, que ele não vê, ele só se vê aqui, ele vê de dentro, é esse vulcão em erupção, que ele não vê o estrago que causa. Se ele conseguisse olhar de fora, como numa cena de um filme, assistir com o bom senso que depois teria que vir, ele se veria ridículo, né? E teria horror dessa cena, dessa situação, de se perceber fazendo tal cena. Isso, ele mesmo teria essa impressão dele, de no momento estar sendo ridículo, e teria todo esse horror. Você imagina então a impressão que essa cena deve causar aos outros, porque os outros não tá vendo o que lhe vai no interior, né? Você imagina então como as pessoas de fora veem essas pessoas. Eu tô dizendo assim, gente, mas que a gente possa sempre se colocar no lugar, tá? Porque quem já não teve não é nem um insight, mas quem já não se exaltou dessa forma ou não viu alguém fazendo isso, né? Então, que a gente sempre possa ter esse olhar para dentro, para nós. Ao menos, né, por respeito a si próprio, essa pessoa ela deve fazer um esforço. E veja, ela vai estar fazendo um esforço exatamente, não é nem para o outro, nem chegou ainda no outro, é antes de qualquer coisa para ela, em respeito a si próprio.
para vencer essa tendência que acaba tornando essa pessoa digna de piedade. Porque entenda, no momento, quem está assistindo, vivenciando tudo isso, fica uh, fulo da vida, vamos dizer assim. Só que a hora que passa, que as coisas se acalmam, se abrandam, a sensação é que quando eu olho para essa pessoa que se exaltou, é de piedade. A gente olha e tem piedade. Então, que ela possa vencer essa tendência para não se tornar digno de piedade. Não é essa a questão. E se essa pessoa pudesse entender que a cólera não resolve nada, você se exaltar, ficar fora de si, criar caso, não resolve. A cólera não resolve, muito pelo contrário, tudo piora. A começar pela própria saúde. Altera a própria saúde, altera a saúde da pessoa que está ali que está se exaltando, que está colérica, e compromete a própria vida. Então, antes ainda de dizer respeito ao outro, diz respeito somente a si próprio, pela própria saúde, sabe? Comprometendo a própria vida. Isso, gente, eu observo, eu costumo dizer que quando a gente fica colérica, assim, encoleriza, perdi a palavra, fica colérica, parece que tem um veneninho correndo nas veias. E é isso daí. O que acaba acontecendo? É como um veneninho dia a dia e vai fazendo mal, vai prejudicando a saúde. E é isso, prejudicando a si próprio. A primeira pessoa a ser prejudicada nessa situação é a própria pessoa que está causando a situação. Ela é vítima dela mesma. Mas veja, porque falta um esforço para se melhorar. Não é que eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não, é tendo esse entendimento que ela é a própria vítima, que ela deveria procurar fazer um esforço para se melhorar. E ainda tem outra consideração a ser feita, que de repente essa deveria dar uma segurada na pessoa encolerizada. Essa atitude de sair de si, de se exaltar e sair quebrando tudo, torna felizes as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, a primeira pessoa atingida é ela, mas as pessoas que estão ao seu redor ficam infelizes com essa situação. Então, se tem coração, se essa pessoa, no momento de sanidade, digamos, sabe? Se ela tem um coração, ela deveria, então, para não sentir remorsos, né? Não procurar se melhorar, então, para as pessoas que amam, né? Ela tem um coração, a hora que ela está mais tranquila, que ela possa refletir sobre isso e fazer um esforço pelas pessoas que ama. Imagina, então, se num acesso de fúria, imagina a mágoa que essa criatura vai levar para a vida, se num acesso desses, nesse acesso de fúria, fizer algo do qual possa se arrepender pelo resto da vida, né? Porque na hora que você tá ali, muitas vezes, é o que a gente ouve, né? Fica-se cego, não sabe o que fala, o que faz. Então tem que segurar a onda antes de chegar a esse ponto, porque aí já é tarde. Então, com boa razão, bom senso, refletir e já segurar, não deixar chegar a esse ponto, porque pode sim fazer algo do qual pode se arrepender o resto da vida. Em suma, gente, a cólera, ela não exclui certas qualidades do coração. Ela não tira as qualidades que a pessoa tem, não é isso. Mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Então, não tira, mas impede que a pessoa faça o bem e acaba levando a fazer o mal. Isso por si só já deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la, dominar essa cólera. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, que a gente possa estar olhando, sabe, aprendendo a se conhecer. Por que eu sou tão orgulhoso? Por que me encolerizo? Acho que essa palavra, desculpem se não for essa. Por que eu tenho esses excessos? E procurar a razão aqui dentro. Se volte para você, saia do externo, como eu costumo dizer. A resposta está aí dentro. Você não tem acesso de fúria, não fica nervoso por conta do outro. Isso é seu, não é do outro, tá? Que possamos então refletir com essa mensagem. Um grande beijo pro pessoal do Raimundo Mariano Dias, da Agenda Espírita Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês possam então estar buscando conteúdos no Insta, no YouTube, no Face,
tá? Que essas páginas oferecem grandes conteúdos. Abençoada seja a sua semana, um beijo no seu coração, muita luz e gratidão.